Olá, povo progressista brasileiro, estamos aqui mais uma vez produzindo um vídeo. Eu peço a vocês logo de início que compartilhem, que deixem o like de vocês, que vocês façam comentários também sobre esse vídeo, né, para que a gente possa continuar firme aqui no YouTube, tentando ajudar de alguma forma a democracia aqui no Brasil, né? Para quem sabe, no futuro, eu digo isso todos os dias, a gente possa ter realmente uma nação solidária, uma nação com oportunidades iguais para todos os cidadãos. Gente, ontem foi um dia muito esperado, já há muitos anos, né? E que por uma série de motivos não poderia acontecer, até porque se o Tacla Duran viesse fazer o seu depoimento, seria preso. E ontem ele veio e ele arremessou uma bomba em direção do Sérgio Moro, em direção do Dallagnol. Eu não sei porque eu não estou vendo ninguém comentar, mas eu acho também que em direção à própria Rosângela Moro também. O escritório onde ela trabalhava também está envolvido, e ela é parlamentar hoje. Hoje ela é deputada federal. O que me estranha, aliás, não deveria me estranhar, mas me estranho bastante, ontem eu não assisto Rede Globo, isso aí não é nem por aqueles motivos que a gente já sabe, não, porque realmente não me agrada em nada, né? As informações que eu tenho, eu pego dos jornais alternativos, do jornalismo alternativo da internet, né? Não assisto mais Rede Globo, raramente eu assisto Rede Globo. Mas ontem seria um dia imperdível, não, quero ver. Porque quando a gente, se fosse noticiada ontem a delação do Tacla Duran, eu ia querer ver a cara do jornalista da Globo, que aí eu estaria vendo a cara da Rede Globo, né? Aquela cara, aquele meio que, e agora, né? E agora? O que a gente faz? O que a gente fala agora? Foi um acontecimento muito importante para a política brasileira e para o jurídico brasileiro também ontem. E por incrível que pareça, a Rede Globo não falou nada no jornal, mas pelo menos no Jornal Nacional. Aquele jornal que dá mais tarde eu não assisti. E hoje de manhã também eu já peguei o jornal já pela metade e não sei se foi falado alguma coisa sobre isso. Mas você deixar de noticiar uma bomba dessa, eu acho... Bem, acho suspeito até, né? Porque, na verdade, de certa forma, a Rede Globo até ficou muito contra o ex-presidente Bolsonaro. Isso a gente viu a Rede Globo dando umas porradas no Bolsonaro, vamos dizer assim. No entanto, nunca contra o programa econômico do Guedes, né? O que significa isso, gente? É que, na verdade, eles só não gostavam da figura do Bolsonaro, que era difícil. A própria Rede Globo, né, que se põe como uma emissora, de certa forma, até mais elegante que as outras a gente vê cada baixaria que, de fato, a gente não vê sempre na Globo. Aí, se pousar ao lado do Bolsonaro era pesado demais para eles, já que o Bolsonaro ofendia mulheres, ofendia jornalistas, né, tal, e outras coisas mais. Mas o projeto econômico de Bolsonaro nunca foi tocado no assunto. Por quê? O que a Rede Globo quer é exatamente isso que está acontecendo agora. Né? A gente tem um Banco Central que está voltado para investidores, não para o povo brasileiro, em que a gente não consegue sair disso ainda. Né? Um Congresso, né? A Câmara Federal, né? O Senado e a Câmara estão lotadas de parlamentares de direita e extrema-direita, tudo isso que a Globo queria. A Globo só não queria mesmo o Bolsonaro. Não que ela quisesse Lula, não é isso, mas ela não queria o Bolsonaro. Mas se fosse o Sérgio Moro, seria um prazer enorme para a Rede Globo, né? Se fosse o Sérgio Moro hoje o presidente da República. E com certeza, hoje o Sérgio Moro sendo senador, e o Senado tem um mandato de 8 anos, ele tranquilamente na próxima eleição sairá candidato à presidência da República, porque se ele perder, ele continua senador.
Então, quando o Lula falou lá no 247 a respeito de que queria ferrar o Moro quando ele estava preso. Não, o que Lula disse foi claramente isso. Quando eu estava preso lá, eu deitado na cama, tudo que eu queria era ferrar o senador, o juiz. Ele não falou que permanece com esse desejo, com essa vontade. Então todo mundo detonou o Lula, inclusive a Rede Globo. Todo mundo detonou o Lula. Como é que pode um presidente da República falar isso de um senador? Aí agora se descobre que o senador é criminoso, inclusive nesse processo em que o Lula esteve preso e que falou desse desejo. Aí a Rede Globo não comenta nada, a Rede Globo sumiu. Parece que ontem o Sérgio Moro também não estava no Brasil, estava na Argentina. Eu acho muito estratégico isso. Não tenho certeza, mas eu ouvi dizer isso, né, que não estava aqui para responder aos jornalistas. E, enfim, gente, me decepcionei com a Rede Globo, não deveria, mas me decepcionei, porque eu achei que sairia ali uma matéria e não exatamente um pedido de desculpa, mas podia falar, o Lula tinha razão no que estava falando. Porque, gente, vamos deixar de ser inocente. Eu não estou dizendo que o Lula, quando disse lá no 247, na entrevista no portal 247, que deveria ferrar que queria ferrar o Sérgio Moro, que ele estava falando isso porque sabia de algumas coisas. Ele falou isso porque era um desejo dele mesmo. Mas no dia seguinte, quando aconteceu já a notícia de que, muito suspeito inclusive, de que o PCC queria matar o Sérgio Moro, o Lula riu e falou que isso era uma armação do Moro. Ali o Lula já sabia de tudo. Porque, gente, se eu já imaginava que o Tacla Duran traria todas as informações, todo mundo já imaginava isso, todo mundo que tem um pezinho assim na esquerda sabia, né, disso, sabia de toda essa armação, porque a gente não se ilude com fake news. Por isso que eu disse, nós que somos da esquerda. Então a gente sabia que o Sérgio Moro era bandido, sim, Sérgio Moro, Dallagnol e mais gente ainda. E isso eu falei nos vídeos anteriores meus, nos 2 últimos vídeos. Esse é o 3º vídeo que eu estou falando dessa situação. Então, gente, a gente sabia disso tudo. É claro que o presidente sabia. É claro. É claro que ele tinha ali todas as informações do que estava para acontecer com o depoimento do Tacla Duran. É lógico, evidente, a gente sabia. O que eu não sabia era de fotos, era de prints de conversa, né? Tudo isso a gente ainda não sabia, mas sabíamos que tinham consistência, sim. Né? E eu acho que o Eduardo Apio também sabia. Tanto que revogou a prisão dele. Eu acho que o Lewandowski também sabia. Tanto que suspendeu a sentença dele. A sentença do Tacla Duran está suspensa. E outra coisa, ele está agora sob proteção da justiça. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui bem rápido. O presidiário, né, suposto integrante do PCC, que disse que o Sérgio Moro era alvo do PCC, seria um dos alvos do PCC, ele está sob nenhuma proteção da justiça. Nenhuma. Só para esclarecer uma coisa aqui, gente. Se ele morre, é queima de arquivo. Eles vão dizer que o PCC matou. Mas não, o arquivo morreu, como é que a gente vai saber quem matou? É importante que mantenham a saúde desse criminoso em bom estado, para que ele possa falar exatamente tudo o que aconteceu. Largar ele sem proteção, eu acho muito suspeito, muito suspeito. Mas enfim, gente, então, o Tacla chegou, arrebentou, e logo em seguida, né, logo no início, né, praticamente, o Eduardo Apio falou assim, olha, isso aí, infelizmente, o que você está falando de um parlamentar, a gente vai ter que mandar isso para o STF. Mas quando o Apio manda isso para o STF, é porque já percebeu que tudo que o Tacla Duran falou é consistente, sim. As provas são consistentes demais. São consistentes demais. É possível que nem fique no STF, porque os crimes foram cometidos antes do Sérgio Moro se tornar senador, né? Sérgio Moro e o Dallagnol é deputado.
Então, como esse crime foi cometido antes, talvez não fique lá. Talvez. Não sei, juridicamente ainda tem. Os grandes juristas do Brasil estão em dúvida sobre isso, não vai ser eu que vou bater o martelo aqui dizendo alguma coisa, né? Pode ser que vá para a primeira instância. Pode ser. Mas enfim, gente, é muito grave, tudo isso que aconteceu, muito grave, porque isso envolveu milhares de dólares, isso envolveu muitas pessoas, isso envolveu uma quebradeira no país incrível, que nós estamos sofrendo essa quebradeira até hoje. O país, o campo, os seus canteiros de obras foram paralisados por causa disso. Muito desemprego. Sem contar o mais grave disso tudo, o que a Lava Jato trouxe para o Brasil. A Lava Jato trouxe Jair Bolsonaro para a presidência. A Lava Jato trouxe o ódio para imperar no Brasil. Sendo que a gente viu ontem em escola, isso também é fruto do ódio, desse ódio que foi espalhado. É claro que já aconteceu isso em outros momentos, né? Mas esses ódios eram isolados. Hoje esses ódios são parceiros, né? Um parceiro do ódio contra a negra, parceiro do ódio contra homossexuais, aí vai. Tudo isso organizado a partir do momento em que se demonizou a esquerda no Brasil. E o autor dessa demonização se chama Sérgio Moro. Então, funcionava, eu já expliquei isso nos outros vídeos, mas para quem está assistindo só isso, não assistiu os outros, como que funcionou mais ou menos isso? Tacla Duran tinha uma multa de 15 milhões. Então, o sócio da mulher do Sérgio Moro, amigo do Sérgio Moro, tanto que foi padrinho de casamento do Sérgio Moro com a Rosângela Moro, o Carlos Zuccolotto entra em contato com Tacla Duran e começa a negociar. E Tacla Duran reclamando, 15 milhões de dólares é muito dinheiro, tá? Então, vou fazer o seguinte, então, vou tirar um terço disso aí. Você aumenta, bota o meu honorário com um terço desse valor, que seria 5 milhões, paga 5 milhões à União, e os outros 5 milhões é seu, você deixa de pagar, ele é seu. Né? E aí o Tacla Duran pagou 612 mil dólares, parece, alguma coisa assim que eu falei ontem no vídeo, mas agora de cabeça eu não vou me lembrar, que daria 3 milhões e 200 mil, alguma coisa assim. Né? Veja bem, gente, o advogado que estava fazendo essa extorsão, porque isso é uma extorsão, ele é padrinho de casamento do Sérgio Moro, sócio da Rosângela Moro, por isso que eu acho que a Rosângela Moro tem que estar envolvida nisso. Né? E veja bem, eles são sócios do Sérgio Moro, que é o juiz que estava acusando o cara. Sérgio Moro estava acusando, já tinha sentença já pronta para prender o Tacla Duran, e o cara que é sócio da mulher do juiz estava lá para negociar uma propina. E se isso não for um crime de tremer as bases do jurídico brasileiro, o que será um crime para estremecer as bases do jurídico brasileiro e da política brasileira? Porque em nenhum momento o que se fazia ali era só uma questão jurídica, era uma questão também política e, além de tudo, acima de tudo, uma questão criminosa. Uma questão criminosa. Crimes terríveis foram cometidos. Eu estava vendo agora no fórum, e o outro, acho que no ICL também, que estava falando, o Fernando Fernandes, o jurista Fernando Fernandes, ele fala, se não me engano, ele tem até um livro falando sobre a Lava Jato. Ele fala de uma Guantánamo, né? Em Curitiba. O que é uma Guantánamo para quem é menos avisado, vamos dizer assim? Guantánamo é uma região, não é evidente, né? Guantánamo é uma região no norte da ilha de Cuba. E lá nessa ilha de Cuba tem uma base militar dos Estados Unidos, onde se faz tortura com terroristas, com presos, né, ligados ao narcotráfico e tudo mais. Torturas mesmo, torturas de todos os níveis. E ele fala dessa Guantánamo de Curitiba, porque estava acontecendo mais ou menos isso lá. A pessoa era presa, ficava 5, 6 dias sem tomar banho de sol, sofrendo ameaças,
Era uma tortura psicológica muito, muito, muito grande. Quer dizer, o poeta que na tortura toda a carne se trai. É na tortura que eles venciam isso, na tortura que os presos aceitavam a mudar de advogados. Foi feito em Curitiba uma Guantánamo. Guantánamo no pior sentido, né? Que Guantánamo é só uma região e nessa região é que tem um presídio, né? Guantánamo é uma região do norte de Cuba que foi cantada, né, nos anos 50 e 60, uma música que tinha vários versos diferentes, uma música chamada Guantanameira, né? Que Guantanameira é a mulher que nasce em Guantánamo. Então, trouxe Guantánamo só do lado podre da tortura, mas não trouxe o lado poético da ilha de Cuba, que diz que é um lugar fantástico, apesar dessa base militar. Então só restou para nós a Guantánamo do horror, inaugurada pelo Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol. Eu não vejo um afastamento desse crime da Rosângela Moro. Tá? Eu espero que nos próximos dias, nos próximos momentos, possa estar falando também da participação dela. Ela tem uma participação nisso, sim, o escritório é dela. O Zucoloto também está envolvido, o Carlos Zucoloto, que é o advogado evidente que está envolvido, né? E outras pessoas mais. Uma coisa tem que ser esclarecida, não em relação ao Tacla, que isso aí as coisas vão correr, mas ainda em relação a esse ataque que o Moro poderia sofrer, né, do PCC. O promotor de São Paulo, Lincoln, ele disse que ele mesmo avisou a família do Moro porque ele recebeu essa informação. Mas tudo indica que quem mandou essa informação foi a Gabriela Hardis, né, que é a amiga do Moro, aquela juíza que fez um Ctrl-C e Ctrl-V do processo do Moro, do presidente Lula, do triplex para o sítio de Atibaia. Né? Em alguns momentos até estava falando do triplex e não do sítio, né? Tão mal feito que foi o Ctrl-V, o Ctrl-C e Ctrl-V dela. E que ela estava substituindo, né, uma outra juíza, e imediatamente ela que entrou com isso aí, com essa informação de que o Sérgio Moro poderia ser vítima. Tudo isso faz parte de uma armação. Essa mulher está envolvida em muitas armações também. Só que o Gaquia disse, né, que o Lincoln Gaquia disse que foi ele quem passou essas informações, mas ele deve ter recebido essas informações da juíza. Isso é bom ficar esclarecido. Porque quem correu riscos de fato de ser assassinado, e corre até hoje, é o promotor Lincoln Gaquia. Sérgio Moro nunca, tudo que o Sérgio Moro falou, que fez, não, aconteceu isso porque nós fizemos uma transferência. Não foi. Ele só participou, o Ministério só participou mesmo da logística. Não, porque a gente proibiu até a visita íntima. Não foi nada disso. Tudo isso é mentira. Então qual é o motivo que o PCC tinha de matar o Sérgio Moro? Só se for briga de quadrilha. É até grave o que eu estou falando, mas tudo está indicando que é isso mesmo, que Curitiba estava funcionando para abrigar quadrilheiros. Para abrigar quadrilheiros. Quem perde com isso? Quem perdeu com isso? O Brasil, que esses 4 anos que nós passamos com Jair Bolsonaro é fruto disso, é porque a gente sempre lembra disso. O Lula era o primeiro colocado nas pesquisas quando foi preso. E o Jair Bolsonaro começou a crescer a partir da prisão do Lula. E ficou difícil para o Haddad, até porque o PT estava demonizado através do Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro influenciou muito, muito na eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Tanto que mais tarde virou ministro da Justiça, e ainda com a promessa, quebrada inclusive, mas era uma promessa, de virar ali um juiz do Supremo. Crime de todos os lados, né? Isso ficou flagrante aí. Agora, o que se espera é que daqui para frente, a imprensa tenha mais cuidado em colocar o Moro como santo e o presidente Lula como criminoso.
Porque já estava esclarecido lá na Intercept que a condenação do presidente Lula foi uma armação. É lamentável que o juiz e o promotor que fizeram essa armação foram eleitos, um como deputado federal e outro como senador da República. Foram premiados. É lamentável isso, porque ficou evidente que eles cometeram crimes ali. A única prova que se tem disso tudo é que Lula é inocente e que os criminosos são eles. Então a imprensa agora tem que tomar cuidado. Eles aproveitaram a fala do Lula, que foi uma fala infeliz, eu já repeti isso várias vezes e vou falar mais uma, né? Eu não falaria, mas se eu tivesse passado pelo que Lula passou, muita gente que passou pelo que Lula passou faria até coisa pior. Né? Essa imprensa deixa de ser mesquinha, deixa de ser ridícula. Eles querem derrubar o Lula de qualquer jeito. A fala do Lula, quando o Lula disse que queria ferrar o Sérgio Moro, teve muito mais repercussão na imprensa do que a delação do Tacla Duran ontem, do Rodrigo Tacla Duran. Muito desproporcional tudo isso. É claro que hoje, no decorrer do dia de hoje, outras coisas vão acontecer, né? E conforme for havendo a possibilidade, havendo fatos novos, eu volto a fazer um vídeo. Estou fazendo até um vídeo mais cedo hoje, eu vou até lançar esse vídeo já de imediato, para que, caso alguma coisa aconteça nesse sentido, eu volte a falar sobre isso. Mas antes de encerrar o meu vídeo, mudando totalmente de assunto, né? Olha só, gente, eu falava nos meus vídeos, né, a respeito das joias do Bolsonaro. Falei assim, gente, são duas que estão falando, né? Uma ficou presa na alfândega, duas encomendas, né? Outra ficou com o Bolsonaro pegou para ele, mas ninguém sabe, pode ter sido mais. Agora já se descobriu a terceira, por enquanto. Um relógio da marca Rolex cravejado de diamantes, um valor aproximado de 360 mil reais, se não me engano, 340, 360 mil reais. Mas uma caneta, para aqueles que falavam, não, ele é tão simples que ele usa caneta Bic, né? Não, tá? Uma caneta também cravejada de diamantes e uma outra joia lá. Já se descobriu isso hoje. E vai se descobrir mais coisas. Outra coisa, a mulher do Bolsonaro e Jair Bolsonaro, eles vão ganhar uma fortuna do PL. Uma fortuna. O homem que está roubando joia, está roubando moeda, vai continuar ganhando uma fortuna do PL. Dinheiro nosso. Dinheiro nosso, isso aí. Né? De aposentadoria como deputado, ele está ganhando 40 mil reais, 30 mil reais mais ou menos, mas a aposentadoria como militar está ganhando uns 11 mil, só aí fica 41. Né? E mais ele e a mulher dele vão ganhar aproximadamente 80 mil reais do PL. Do PL. É complicado demais isso aí. E outra denúncia que surgiu sobre ele, só para concluir, que eu também venho falando isso há muito tempo, né? Sobre as igrejas, né? Agora se descobriu, e parece que o Ministério Público já começa a investigar, que muitos pastores tiveram perdão de dívida, isenção de impostos indevidos, um monte de coisa no governo do Jair Bolsonaro. Então, o fiel da igreja lá, ele vai achar isso o máximo, infelizmente. Ele não vai achar que isso é imoral. Infelizmente, ele vai achar o máximo porque é uma proteção a mais para a igreja, né, e para o seu pastor. Eu fico por aqui hoje, mas peço, mais uma vez, o like, peço que se inscrevam no meu canal. Eu estou precisando muito de ter mais inscritos no meu canal. Peço que vocês deixem um comentário e peço também para vocês compartilharem. Tudo isso é importante para a gente conseguir aqui, a gente continuar trazendo informações. Na verdade, eu não trago informações, porque as informações já existem. Eu trago a crítica da informação, né? Eu faço aqui a minha crítica em cima de informações já conhecidas. E para a gente continuar fazendo esse trabalho no YouTube, a gente precisa continuar crescendo. E aí eu conto com vocês. Não se esqueçam. Inscrição, comentários e compartilhamento também. É muito importante que vocês compartilhem com aquelas pessoas que vocês já conheçam. Ok, gente? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.